Já vou chamar o nosso time da análise aqui, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, porque temos informação quentíssima e importante agora, vindo de Brasília. Basília Uribe, hoje está fazendo uma semana que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, naquela coletiva lá, antes do Jogo do Brasil, na sexta-feira passada, dizia que tinha 80% dos ministérios na cabeça, mas que ele só iria anunciar ministros depois de diplomado no dia 12. Pois então, vocês vêm me dizer agora que ele vai antecipar alguns ministros ou anúncio de alguns ministros? Basília. Tem algumas razões para isso. Uma delas, Luciana, a gente apurou agora ouvindo integrantes da equipe de transição, é de que já tem acontecido muito vazamento de nomes. Então, hoje, Lula conversou com alguns dos seus interlocutores e disse que, diante de conhecimento público e notório de muitos desses nomes, ele mesmo virá a público amanhã, sexta-feira, para fazer o anúncio de pelo menos 4 ministros de seu governo. A gente tem aí apuração para Fazenda, Defesa, Justiça e Casa Civil. Houve uma preocupação para que este anúncio ocorra antes do Jogo do Brasil. Amanhã, a seleção brasileira joga contra a Croácia em virtude da Copa do Mundo. E agora há pouco, a equipe de transição confirmou que haverá uma conversa de Lula com a imprensa às 10h45 da manhã no Centro Cultural Banco do Brasil. Oficialmente, o motivo desta conversa não foi divulgado, só que haverá mais uma vez este momento de Lula com a imprensa ali no CCBB. Mas o que ele vai falar, fontes da equipe de transição disseram isso, tanto para mim quanto para Gustavo Uribe, que vem aí nome de ministros. A gente tem aqui apuração para Fazenda, até aqui o que está sendo desenhado pela equipe de transição, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para a Defesa, o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, para a Justiça, o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, e para a Casa Civil, o ex-governador Rui Costa. O baiano deve assumir essa pasta que está ali na cozinha do Palácio do Planalto, e Uribe tem mais informação. É uma outra motivação, Uma outra motivação, Luciana, é a questão também das Forças Armadas que querem algum tipo de sinalização, principalmente por José Múcio Monteiro, um civil, mas com diálogo e perfil moderado, mas também porque os comandantes das 3 forças podem renunciar aos cargos para não participar da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Lula acabou sendo aconselhado a antecipar principalmente o nome da Defesa para que já se comece o processo de escolha dos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, para que você tenha algum tipo de previsibilidade. Lula foi aconselhado também a antecipar a Defesa diante do que aconteceu no Peru. Houve uma grande preocupação com Pedro Castilho, que tentou um golpe de Estado e acabou sendo detido. Então, que neste momento, qualquer insurgência ou qualquer instabilidade na região pode, de uma certa forma, provocar alguns quartéis brasileiros. Então é um momento de calma e é um momento de antecipar esses nomes. Algumas lógicas dessas escolhas. O sonho de Luiz Inácio Lula da Silva era Jacques Wagner na Casa Civil, mas ele não pode tirar Jacques Wagner do Senado Federal, porque o PL fez a maior bancada. Rui Costa seria um nome alternativo, mas para colocar Rui Costa na Casa Civil, ele vai precisar de um articulador político, que Jacques Wagner poderia fazer esse papel. Então a grande possibilidade é que Alexandre Padilha, deputado federal do PT, fique com a Secretaria de Governo. Já disse a respeito da Defesa, e aí nós vamos para a Justiça. Justiça dando para o PSB Flávio Dino. Além de contemplar um aliado, Flávio Dino seria o único senador que Lula hoje está disposto a tirar do Senado Federal e dar um cargo ministerial. Ele está bastante resistente para contemplar outros senadores. E o último nome que ficou faltando, Fernando Haddad, que praticamente já hoje selou a entrada dele no Ministério da Fazenda quando foi para o encontro com Paulo Guedes, que a Basília Rodrigues trouxe bastidores. Então esses são os 4 primeiros nomes que devem ser anunciados amanhã. O restante deve ficar, alguns deles pelo menos, para o dia 13. Dia 13 porque é depois da diplomação no dia 12 da chapa presidencial. E porque é 13, né? 13 é o nome do partido, é o número do partido nas urnas eletrônicas. E devem anunciar 13 ministérios também, não é, Uribe? Novos ministérios, né?
seria um número cabalístico. Seria uma ótima oportunidade. Marina Silva e outros nomes. Mas o PT ainda está agora encaixando essas peças. 13, pelo que eles diziam, a Basília Rodrigues também apurou comigo, era o objetivo para o dia 13, mas agora você já antecipou 4. Então precisa ver se dá tempo de chegar nos próximos 4 para chegar a 13. Programaram tanto isso, né, para ter impacto, Uribe, e acabou toda a programação. Agora também resta saber, né, gente, se amanhã realmente, às 10h45, como a gente prevê aqui, se o presidente eleito vai realmente anunciar ministros. Porque na semana passada, ele falou, a gente perguntava e ele respondia, a gente, a imprensa. Mas nada, nenhum nomezinho de ministro saiu de lá, tá? A gente tem que ver também esse egocentrismo, né, em torno do número 13, que é simbolicamente aí o do partido. É um governo eleito que chega tendo como plataforma, né, do seu discurso a frente ampla. Então, é frente ampla? Sim, foi durante a campanha. Será também um governo amplo? Se para tudo houvesse favoritismo pelo 13, a gente vê aí um ruído, né, nessa discussão de base, de composição de governo. Mas até aqui as informações dão conta de que o dia 13, que é um dia após a diplomação, Lula e Alckmin serão diplomados na Justiça Eleitoral no 12 de dezembro, então no dia 13 haveria um evento maior para mostrar a configuração deste governo que está vindo aí. Mas antes, diante da pressão, e a gente avalia aí várias razões, né? Tem a questão internacional, apelos de aliados aqui dentro, vazamento mais do que conhecidos de nomes que todo mundo já chama até de ministro, né? E que tem bastante aparição ali no gabinete de transição. Lula deve antecipar ao menos o nome de 4 ministros. Essa informação nos foi repassada por integrantes da equipe de transição, que estiveram hoje com o presidente eleito. E neste encontro foi o próprio Lula, de acordo com relatos, que verbalizou. Irá, sim, anunciar algumas destas pastas. Luciana, um assessor gaiato me disse ontem, inclusive, que se você grita ministro no meio do corredor do CCBB, 20 pessoas olham. Então, para o cenário que está sendo montado no gabinete de transição. Agora eu quero saber se olham homens e mulheres, tá? Porque, como a sua apuração dessa semana, Gustavo Uribe, que o presidente teria pelo menos 1/3 do Ministério de Mulheres e que ele buscava equidade, uma promessa dele, inclusive na campanha eleitoral, pois se confirmar esse anúncio, esse bastidor de vocês, amanhã teremos anúncio de 4 ministérios, mas 4 homens. Isso é importante. Ouviu o presidente eleito? Se estiver assistindo, a Luciana vai cobrar. Ah, vou cobrar, porque... Quer dizer, eu vou cobrar. Quem sou eu? Eu estou dizendo aqui, vamos todos nós, porque o presidente ganhou aí o apoio de Simone Tebet, só para quem se esqueceu disso, Simone Tebet fez ali, não assinar, mas se comprometer publicamente naquele anúncio que eles fizeram aqui em um hotel em São Paulo, por equidade. Era uma bandeira de campanha dela, que ela teria equidade de gênero nos ministérios, metade, é sempre importante dizer isso, e que ela teria uma tentativa de ter mais diversidade também nos ministérios, negros e indígenas. O presidente eleito se comprometeu com essa bandeira, passou de equidade para pelo menos 1/3 de ministras ou mulheres em pastas, chefiando pastas, e agora a gente terá esse primeiro anúncio. Talvez amanhã é um bastidor de vocês e os primeiros 4 ministérios são 4 homens. Então a gente tenta entender como é que vai se formar aí essa promessa, né, ou o cumprimento dessa promessa de campanha, Gustavo Uribe. Justamente, há uma previsão de pelo menos 1/3. E Rosângela Silva, futura primeira-dama, tem cobrado muito isso de Lula. A preocupação é a foto. O que se quer é uma foto que seja pelo menos parecida com a foto de Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, que montou seu gabinete de governo em 2021 e fez um gabinete de governo com paridade de gênero e também bastante variedade racial. Lula está sendo pressionado para ter pelo menos 1/3.
Uma apuração que eu e a Basília Rodrigues tivemos ontem também é que o PT já foi avisado de que integrantes do partido devem ficar com cerca de 8 ministérios, menos de 1/3. Agora é o momento de dividir para conquistar. Lula foi eleito com um amplo grupo de partidos e é o momento de contemplar esses partidos. Mais para frente, depois de 2 anos de governo, se realmente ele perceber que há uma necessidade de contemplar mais o PT, aí sim, aí tem uma reformulação ministerial. Mas neste momento é preciso dar cargos para esses que o apoiaram na sucessão presidencial e também de olho no Congresso Nacional. A PEC ainda não foi aprovada na Câmara dos Deputados. É preciso, de uma certa forma, olhar para a PEC. Santo de casa não faz milagre, mas santo de fora pode aprovar uma PEC. Basília, eu gosto quando o Uribe traz essa história da foto, né, que a Janja luta para que a foto tenha diversidade. Tem uma campanha que fala sobre a falta de equidade no mundo, de poderes, inclusive, especialmente quando a gente fala de poder. E a campanha é a seguinte: retire da foto todos os homens, vamos ver quem sobra. No geral, sobrava Angela Merkel em todos os espaços de poder. Era a única mulher que tinha naquele momento com esse poder todo. Então, é muito, acho, elucidativo, né, e autoexplicativo também, e educativo, para que a gente pense sobre essa divisão de poder mesmo. A desculpa de que é assim no mundo todo e por que não aqui no Brasil, ou dizer que é muito difícil encontrar mulheres preparadas que possam assumir a posição de ministra de governo, já não colam mais, né? Essas desculpas, um tipo de pretexto para justificar uma esplanada e uma política brasileira dominada pelo sexo masculino e especialmente por homens brancos, né? É o que a gente normalmente vê nestas zonas de poder e nestas fotos que entram emblematicamente para a história do país. Então, é uma sociedade que não se vê literalmente representada, porque nos livros de história, nos jornais, quando o assunto é sério, o assunto é política, normalmente este conteúdo é verbalizado por um homem branco. Nada contra os homens brancos, veja só o Uribe aqui. Mas não é a maioria da população brasileira que a gente tem aí. Nos diversos esboços, né, desenhos do que pode vir dessa esplanada dos ministérios, as mulheres aparecem bem cotadas para a área social. Apuração que a gente trouxe também aqui na CNN Brasil pelo nosso amigo Uribe. A exemplo de saúde, educação, tem a área da cidadania. Então, tem nomes de mulheres que devem assumir esses postos, né? Esses postos. E não normalmente, não necessariamente de petistas. Então foi muito interessante essa apuração que a gente fez ontem com uma fonte do PT, em que havia ali um reconhecimento de que não dá para pensar numa esplanada dos ministérios com tantos ministros do PT quanto o próprio PT gostaria. Nesse dividir para governar e essa pressão da Frente Ampla tem surgido até impasses quase que impensáveis, né? Quanto no sentido de, será que o PSOL vai ser governo ou independente? O PSOL, que é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, fará uma assembleia, uma reunião partidária na semana que vem para bater o martelo. Então você veja que neste momento, ainda sem saber exatamente quem vai ser ministro, tem partido que sempre foi aliado de Lula, barganhando, né, colocando essa discussão na mesa, se será a base do governo Lula ou se adotará uma postura de maior independência, se até mesmo o PSOL e setores do PT estão arredios quanto a essa divisão, esse rateio da esplanada, o que imaginar dos outros partidos que não dividem do mesmo DNA da esquerda, né, do governo de Lula, dos partidos mais à esquerda.
esquerda, partidos aí do centro-direita, que entraram nesse comboio da Frente Ampla, claro, com um objetivo em comum. E qual era o objetivo de todas essas lideranças? Acabar com o governo de Jair Bolsonaro para virar a página do país, enfim, e resgatar algumas marcas da nossa democracia. Só que eles pensam muito diferente. São legendas em que ali, olha, no debate no Congresso Nacional, há verdadeiros opositores de bancada, mas hoje estão todos juntos no mesmo navio que vai começar aí a seguir, né, nessa velocidade de cruzeiro a partir do 1º de janeiro de 2023. Tudo tem que ser feito de uma maneira muito suave, usando a expressão utilizada hoje pelo Fernando Haddad, ou então pode naufragar nos primeiros 6 meses, né? Até a gente ouviu também esse tipo de marco temporal, que os primeiros 6 meses desse novo governo vai ser de turbulência, tanto do ponto de vista da agenda do que vai ser aprovado ali no Congresso Nacional, a cobrança pela nova política fiscal, como também na hora de você colocar todos esses apoiadores da chamada Frente Ampla dentro das suas caixinhas para realmente dar robustez à base aliada. Só uma observação, a gente tem que ir para o intervalo porque a gente falou demais, mas só uma observação, quando você fala aí que algumas mulheres serão destinadas a alguns ministérios da área social, é sempre importante frisar e lembrar que o Brasil se acostumou a ver negro na Secretaria de Questões Raciais, a indígena na área que diz respeito a indígena. E não é isso que se quer mais na foto, não. Todo mundo tem que estar misturado, porque todo mundo é capaz de estar em todos os ministérios. Mulheres e homens negros e indígenas, brancos e todas as cores.